As 10 pragas do Egito. O sol nascia sobre as margens do Nilo, lançando um brilho dourado sobre suas águas calmas. As aves voavam em bandos, e o cheiro de vida parecia encher o ar. Porém, por trás daquela aparente tranquilidade, um clima de tensão pairava sobre o Egito. Moisés e Arão caminhavam em direção ao palácio, seus rostos marcados por determinação e pela lembrança das palavras de Deus. Eles foram conduzidos por guardas até a imponente sala do trono. Colunas gigantes se erguiam como sentinelas, e o chão polido refletia a luz que entrava pelas altas janelas. Faraó estava sentado, seu olhar altivo fixo nos 2 hebreus. Arão falou com voz firme, anunciando que o Deus de Israel ordenava: deixe o meu povo ir para me adorar no deserto. O riso frio de Faraó ecoou pelas paredes, e ele recusou sem hesitar. Foi então que Moisés ergueu o cajado. O som da madeira batendo no chão ressoou como um trovão abafado. O rio Nilo, fonte de vida para o Egito, começou a se transformar diante dos olhos de todos. Suas águas azuis foram tingidas de vermelho profundo, como sangue fresco. Os peixes flutuaram mortos, e o cheiro de podridão tomou o ar. Faraó olhou com desdém, e embora seus magos tenham imitado o sinal, o milagre não pôde ser ignorado. Ainda assim ele endureceu o coração. Passaram-se dias e o povo egípcio ainda sofria com a água imprópria para beber. Mesmo assim, Faraó permaneceu inflexível. Moisés voltou ao palácio com um aviso de Deus. Ao amanhecer, uma nuvem de rãs surgiu das águas e se espalhou pela terra. Elas invadiram casas, templos, cozinhas e quartos. Os egípcios as encontravam sobre mesas e dentro de camas. O som incessante dos coaxos enlouquecia a todos. Faraó chamou Moisés e prometeu libertar o povo se as rãs fossem retiradas. A praga cessou após a oração, mas, tão logo as rãs morreram, o governante voltou atrás. A terceira praga veio sem aviso. O pó do chão se transformou em piolhos que cobriram homens e animais. Não havia descanso, e o incômodo era insuportável. Os magos egípcios tentaram reproduzir o sinal, mas falharam. Declararam a Faraó que aquele era o dedo de Deus. Ainda assim, o coração do rei não cedeu. Quando o sol brilhou no dia seguinte, enxames de moscas encheram o ar. Elas cobriram os egípcios, mas não tocaram na terra de Gósen, onde viviam os israelitas. Era um sinal claro de que o Deus de Israel fazia distinção entre seu povo e os egípcios. Faraó chamou Moisés novamente e fez um acordo temporário. Mas como antes, voltou à recusa quando a praga cessou. A quinta praga foi contra os rebanhos. Uma doença mortal abateu cavalos, camelos, bois, ovelhas e jumentos. Os campos ficaram silenciosos, sem o som dos animais que antes trabalhavam e alimentavam a nação. Ainda assim, em Gósen, nenhum animal morreu. A diferença era evidente, mas Faraó manteve-se obstinado. Então Moisés lançou cinzas ao ar diante de Faraó. Elas se espalharam pelo vento, e feridas dolorosas cobriram homens e animais. O sofrimento foi tão grande que até os magos não puderam ficar diante de Moisés. O rei, porém, permanecia com o coração fechado. Deus ordenou que Moisés avisasse sobre uma nova praga. Ao erguer seu cajado, trovões e relâmpagos cortaram o céu, e uma chuva de granizo jamais vista caiu sobre o Egito. As plantações foram destruídas, e os campos ficaram cobertos de gelo e destroços. Somente na terra de Gósen, o granizo não caiu. Faraó reconheceu seu erro e pediu para que Moisés intercedesse. Assim que a tempestade parou, o orgulho voltou a dominar seu coração. A oitava praga veio com som de asas no horizonte. Enxames de gafanhotos cobriram o céu e devoraram tudo que o granizo havia deixado. Nenhuma folha verde permaneceu nas árvores ou campos. Era como se a terra tivesse sido queimada. Faraó, em desespero, pediu perdão, mas novamente não manteve sua palavra. Depois, uma escuridão densa cobriu o Egito por 3 dias. Ninguém podia ver ou sair do lugar, mas em Gósen havia luz. O contraste era absoluto. Faraó chamou Moisés e tentou impor condições para a saída do povo, mas Deus não aceitou. O governante, furioso, ameaçou Moisés e disse para não voltar mais à sua presença. A última praga foi anunciada com solenidade e peso. À meia-noite, o anjo do Senhor passaria pela terra, e todos os primogênitos dos egípcios morreriam, desde o filho de Faraó até o do mais humilde servo, e também os primogênitos dos animais. Deus instruiu os israelitas a sacrificarem um cordeiro e marcarem com seu sangue as portas de suas casas. Quando a noite caiu, um silêncio estranho pairou sobre a cidade. Então, gritos de dor ecoaram, pois a palavra do Senhor se cumpriu. Faraó, devastado pela perda de seu próprio filho, finalmente cedeu. Mandou chamar Moisés e ordenou que todos os israelitas saíssem imediatamente, levando seus rebanhos e pertences. O povo partiu às pressas, guiado por Deus, deixando para trás séculos de escravidão. As 10 pragas não foram apenas sinais de poder,
mas juízos contra a arrogância e a idolatria. Cada uma mostrou que o Deus de Israel é soberano sobre toda a criação. Moisés e Arão, obedecendo fielmente à voz do Senhor, testemunharam a libertação de um povo inteiro, marcando para sempre a história. O vento quente do deserto soprava sobre as muralhas do palácio, trazendo consigo um fino véu de poeira. Moisés e Arão caminhavam lado a lado, em silêncio, enquanto seus pensamentos ecoavam as instruções de Deus. Sabiam que cada passo que davam era parte de um plano muito maior. Um plano que iria não apenas libertar um povo, mas também mostrar ao mundo quem era o Senhor. Quando entraram na sala do trono, a imponência da corte egípcia se revelou diante deles. Guardas em armaduras reluzentes se posicionavam com lanças firmes. Sacerdotes trajavam túnicas brancas adornadas com ouro, e o trono de Faraó brilhava sob a luz que atravessava os vitrais coloridos. O rei, com seu semblante carregado de autoridade, olhou para os dois hebreus como quem encara estrangeiros insolentes. Arão deu um passo à frente. Sua voz ecoou pelo salão. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que me adore no deserto. O riso de Faraó foi carregado de desprezo. Ele se recostou no trono e respondeu: quem é o Senhor, para que eu obedeça a sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor, e também não deixarei Israel partir. O silêncio que se seguiu foi cortado pelo som seco do cajado de Moisés, batendo no chão. Num instante, o rio Nilo, que corria calmo do lado de fora, começou a se tingir de vermelho. O cheiro forte de sangue invadiu o ar, e os gritos das pessoas às margens ecoaram até o palácio. Pescadores largavam suas redes vazias, mulheres derrubavam cântaros, e os animais se afastavam da água. Faraó, porém, não se comoveu, mesmo quando seus magos confirmaram que o fenômeno era real. Dias depois, quando ainda havia o fedor da morte no ar, Moisés voltou. Desta vez, uma maré de rãs emergiu das águas. Elas pulavam sobre mesas, se escondiam nos cantos das casas, saltavam sobre os ombros dos homens e se aninhavam nos cobertores à noite. O coachar incessante deixava todos à beira da loucura. Faraó, pressionado pelo clamor de seu povo, implorou: peça ao Senhor que leve embora as rãs, e deixarei o vosso povo ir. Moisés orou, as rãs morreram e foram amontoadas em pilhas, apodrecendo sob o sol. Assim que o alívio veio, Faraó voltou a endurecer o coração. A terceira praga chegou sem aviso. O pó do chão pareceu ganhar vida, transformando-se em nuvens de piolhos que subiam pelas roupas e cabelos. Os magos egípcios tentaram repetir o milagre, mas não conseguiram. Isto é o dedo de Deus, disseram a Faraó. Mas ele ignorou. O castigo seguinte veio com um zumbido insuportável. Enxames de moscas negras invadiram cada espaço, tornando a respiração difícil. As moscas picavam a pele, contaminavam a comida e deixavam as ruas quase intransitáveis. Curiosamente, em Gósen, onde viviam os israelitas, não havia sequer uma mosca. O sinal era claro, mas Faraó apenas fingiu ceder, voltando atrás logo depois. A quinta praga atingiu os rebanhos. Em questão de dias, a doença matou cavalos, bois, camelos e ovelhas. O silêncio nos campos era perturbador. Em Gósen, todos os animais estavam vivos e saudáveis, mas o coração do rei seguia fechado. Logo depois, Moisés, diante de Faraó, lançou cinzas ao ar. Elas se espalharam pelo vento e se transformaram em feridas purulentas sobre a pele de homens e animais. O sofrimento era visível e até os magos, cobertos de chagas, não podiam se apresentar diante de Moisés. Ainda assim, nada mudou no palácio. Deus então ordenou uma praga que abalaria o próprio céu. O trovão rugiu, relâmpagos cortaram o horizonte, e uma tempestade de granizo misturado com fogo caiu sobre o Egito. Plantas foram esmagadas, árvores despedaçadas e homens que não buscaram abrigo pereceram. Mas em Gósen não caiu um só pedaço de gelo. Faraó, temendo o desastre, pediu a Moisés que intercedesse. Quando a tempestade cessou, o orgulho retornou. O oitavo castigo chegou com um som que parecia um vento forte, mas era o bater de milhões de asas. Gafanhotos cobriram o sol, e em pouco tempo devoraram tudo que ainda restava verde. A terra ficou nua, como se fosse deserta. Faraó implorou outra vez, mas quando a praga foi retirada por um vento do Senhor, ele se fechou novamente. Então veio a escuridão. Não era apenas ausência de luz, mas uma densa escuridão que podia ser sentida. Por 3 dias, ninguém se movia. As lâmpadas não brilhavam, as tochas não queimavam. Porém, nas casas dos israelitas havia luz. Faraó, nervoso, tentou negociar, mas Moisés recusou qualquer condição imposta. Enfurecido, o rei expulsou Moisés de sua presença, ameaçando-o. Foi nesse clima que Deus revelou a última praga. À meia-noite, o anjo do Senhor passaria pelo Egito e todos os primogênitos seriam tirados. Deus ordenou ao seu povo que sacrificasse um cordeiro sem defeito e marcasse com o sangue as portas de suas casas. Aqueles que obedecessem
seriam poupados. Quando a noite caiu, um silêncio profundo pairou sobre a terra. Então, o lamento começou. Gritos de dor e perda ecoaram em todas as casas egípcias, desde o palácio até a mais humilde cabana. Faraó, em prantos pela morte de seu filho, chamou Moisés e ordenou: leve o seu povo e parta. Adorem o Senhor como quiserem. Levem também seus rebanhos e partam depressa. Moisés e os israelitas, carregando o que podiam, saíram apressadamente. Atrás deles ficava o Egito marcado para sempre pelas pragas que mostraram que o Senhor é o único Deus.